Olá pessoal, a gente vai resolver isso aqui agora, né? Esse é o exercício 1071, né? É bem simples, só tem uma pegadinha que a gente tem que observar aqui, na verdade talvez duas, né? A gente vai ler dois valores inteiros, x e y, vai calcular e apresentar a soma dos números ímpares que estão contidos entre eles, tá? Na entrada a gente tem então dois valores, x e y, né? Então repare já que eles não necessariamente estão ordenados, então talvez a gente precisa se preocupar com isso. Depois a gente vai somar os valores contidos entre eles e apresentar a saída. A primeira dúvida vem em relação a se a gente considera o próprio valor ou não, né? Então vamos ver a primeira hipótese aqui, né? Então a gente tem ali, recebeu 6 e menos 5 e a gente vai ordenar, né? Então a gente tem o valor menos 5, vamos fazer a escala aqui para a gente ver todos os números, né? Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Quais seriam os números ímpares aqui, né? Menos 5, menos 3, menos 1, 1, 3, 5 e 5, né? Bom, pegando nessa soma aqui, já para tirar, a gente viu lá que no primeiro caso, teste ali, né? A soma seria 5, né? Então, mas se a gente considerasse todos os valores, porque eventualmente, apesar de estar dizendo que está entre eles, né? Já daria essa noção, mas só para a gente elucidar, né? O que, que a gente teria? A gente teria menos 5 com menos 3, teria menos 8, com menos 1, menos 9, essa parte aqui. E aqui do lado positivo, 0 não contaria, né? 1 mais 4 mais 5, então menos 9 mais 9. Aqui a gente não teria, então ele é diferente, né? Aqui a gente teria 0, né? Então a gente já constata então que são os intervalos aqui são a dúvida agora, mas enfim, esses caras a gente não considera, então são entre eles, né? A partir maior que menos 5 e menor que o último número, tá? Então, agora a gente teria aqui, ó, menos 3 menos 1, menos 4, mais 1 mais 3, 4, mais 5, 9. Então agora a gente tem o valor 5 que dá exatamente aquilo ali, né? No outro a gente tem ali então 12, 15, vamos ordenar, né? 12, 13, 14, 15. Se incluísse os todos, a gente teria então 13 mais 15, daria 28. Né? E a saída lá diz que é 13. Então, como não inclui eles, só sobrou esse cara aqui, né? No último caso, entre 12 e 12, não tem nenhum ímpar entre eles, né? Então, a soma ali, né? Seria zero, né? Bom, então agora a gente já tem um processo ali para realizar, né? Então, não vou completar, mas era mais na ideia, né? Agora você precisa. Né, a gente pode desenvolver aqui sim, né? Então, vamos lá. Então, a gente vai criar o nosso corpo do programa, né? tdai.h, nosso corpo do programa, né? Turn 0, ok? Bom, a gente tem que ler os dois valores, né? X, Y. Vocês vão ver, eu vou criar uma variável de auxílio, já vai ficar claro isso, e nossa variável de contador. Eu vou usar uma repetição, né? Vou ler o scanf, né? Aqui no caso, o nosso problema, né? Tá um embaixo do outro, então ele deu o enter, né? Então a gente vai usar essa estrutura de porcentagem D, vamos guardar x e fazer a leitura logo abaixo, né? E guardando em y. Vocês vão ver nos outros exemplos que eu faço leituras diferentes dependendo do problema, né? Os problemas onde os valores estão em linha, né? Um na frente do outro separado por espaço, a gente pode fazer diferente ou fazer assim também, dá tudo certo. É só ter cuidado com relação ao bcrowd, que é chato em alguns aspectos, né? Bom, vamos lá. Agora eu preciso primeiro ordenar isso, né? Como é que eu faço essa ordenação? Preciso saber se ele está em ordem crescente ou decrescente, né? Eu não preciso testar todas as hipóteses, vocês vão ver, né? Porque se aqui no caso é x é 6 e y é menos 5. Então a gente esperaria, né, que o menos 5 fosse o valor inicial. Então nesse caso ele não está ordenado, né?
Aqui também não está ordenado, aqui ele é igual, não há problema. Então, na questão quando está ordenado, a gente não precisa fazer o teste, já pode fazer o nosso procedimento de como a gente fez aqui, né? Sabendo ali que ah, varrendo os valores ali, elemento por elemento, né? Agora, então, ou seja, a gente só tem uma situação, né? Então, qual que é essa situação, né? Se o x for maior do que o y, a gente precisa inverter isso, né? Então, x for maior do que y, só o caso que a gente precisa. Então, não está ordenado. A gente gostaria que, né, precisaria que o último valor fosse maior, né? Então, como é que a gente faz, né? Bom, a gente cria essa variável de apoio ali para fazer a troca, né? Passar um valor para o outro. Então, estou fazendo essa troca aqui, né? Então, x vale 6, né? E y vale menos 5, né? Eu vou então só passar este valor para cá e esse valor para cá, né? Lembrando que quando eu faço essa atribuição, passar valor é fazer atribuição, né? Quando eu passar esse valor para cá, o que acontece com o valor que estava em y? Né? Ele desaparece, né? Então, e eu não consigo fazer a troca instantânea, né? Porque o processo de operação, a operação de atribuição, ela só ocorre uma por vez, né? É uma instrução, né? Característica do nosso programa aqui, né? Ela é uma instrução por vez que é lida, né? Então A vai receber o valor de x, guardou o valor dela, né? Agora x está pronto para receber o valor que tinha em y, né? Que é trocar o valor. Então agora x e y são iguais, possuem os mesmos valores, né? E quem eu quero mudar agora é y, né? Y recebeu o valor que está em A, que era o valor que tinha em x anteriormente, né? Então agora eu fiz a troca, né? Só para ficar mais claro, né? Então agora eu vim aqui, falei, ó, o valor de x vai para A, o valor de y vai para x, então agora x vale menos 5, só que A vale A vale 6, né? Desculpa, A vale mais 6, né? Senão não está ali, mas a gente está vendo. E agora os dois têm o mesmo valor, né? Agora eu pego o valor de A e jogo em y, né? Agora y passa a valer 6. Perdeu os valores que tinham antes. Então agora a gente tem valor menos 5 no início, 6 no final, está ordenado exatamente como nosso problema requer aqui, né? Agora o que a gente precisa fazer, né? Repare que isso aqui, ó, é uma iteração, né? A gente vai pegar o valor, a gente viu que a gente elimina esse, elimina o último, né? E a gente itera, né? Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, enfim, até n vezes aqui, né? Então isso aqui é um laço, né? Que tipo de laço eu posso usar? Dá para fazer com vários, mas vamos fazer com for, né? A minha variável de controle está ali, né? É o i, e aí ele começa valendo quanto, né? Bom, o valor de x é o valor inicial que a gente tem, né? Mas a gente tem que eliminar ele, a gente não quer ele, né? Então seria x mais 1, correto? Até quando, né? Qual seria a nossa condição de saída? Isso é muito importante. Aqui a gente tem condição de entrada e da condição de saída, né? Ah, até aqui, e enquanto i for menor do que y, né? Andando de 1 em 1. E mais, correto? Por que eu não posso fazer diretamente aqui andando de 2 em 2, que ele já vai pular o ímpar? Bom, para fazer isso eu teria que fazer muitos testes, né? Porque imagine, né? Quando a gente anda de 2 em 2, se a gente começa no número par, por exemplo, 2, próximo número 3, próximo número 4, se a gente anda de 2 em 2, quer dizer que eu só estou olhando para a situação de par, né? Não é nem o caso que eu quero. Então, se eu andar de 2 em 2, eu não vou nem olhar para esse cara aqui, né? Então, ou seja, se eu quiser fazer ele andar de 2 em 2, eu teria que também testar para saber se o início, agora, esse primeiro valor aqui é par ou ímpar, né? Não precisa fazer isso, né? Agora, a questão de desempenho que não é um problema ainda, né? Como é que eu sei disso? Ah, não há... A time limite é um segundo. Um segundo é um bom tempo, né? Então, e não fala o tamanho das entradas, então aparentemente a gente assume que esse problema não está lidando com pegadinhas ali em relação a estouro de tempo de execução. Tem problemas que é isso, tá? O problema é simples de resolver, mas ele exige um tempo de processamento nas soluções tradicionais que esgota o tempo que eles liberam ali, né? Então a gente vai andar. Agora eu tenho
posso olhar sempre, toda vez que ela entrar aqui, para o valor de I, que é isso aqui, até que eu já tinha rascunhado, né? Então, quando ele entra, ó, isso aqui, primeira vez que ele rodou, nesse caso específico, né, ele vale menos 4, esse é o valor de I. No próximo interação, né, do próxima vez que ele entrar no laço, esse é o valor de I, né? Então, sempre olhando o valor, se eu perguntar para o valor de I, né, olhar para a variável I, eu estou vendo o valor na posição atual que a gente está, né? Por exemplo, né? Então, vamos lá. Então, se eu olhar para I, como é que é olhar para I, né? Fazer o teste, né? Se o resto inteiro da divisão dele for diferente de zero, quer dizer que ele é ímpar, né? Então, como é que eu acumulo isso agora? Então, a gente vai voltar aqui e criar uma nova variável, né? Total. Inicializar ela com zero, porque esse vai ser o processo de soma, ele precisa ter um valor inicial, né? Então, total mais igual I. Então, só olhando o código, né? Ele vai rodar naquela característica, com esse laço nosso aqui, ele começa para essa situação aqui, onde x vale menos 5 e y vale 6, tá? Ele começa então, ele ignora isso, foi aquela ideia do i vale x mais 1, né? Ele já entra aqui, né? Menos 5 mais 1 dá menos 4, né? Então o i agora é esse. Próxima vez que ele interar é o i mais 1, né? Então menos 4 mais 1 dá menos 3. Próxima vez que ele iterar é o menos 3 mais 1 que dá menos 2. Próxima vez é o menos 2 mais 1 que dá menos 1. Tarará, até que a gente chega aqui, né? Em 4 mais 1 que dá 5, que é válido. Aí quando ele soma novamente, aí agora 6, ele não é menor do que y, né? Ele é igual. Então ele sai desse laço nosso, né? Então agora quando ele sai, a gente tem ali acumulado, né, por assim dizer, né, dentro da variável total, toda a soma de todos os valores, que ele só vai entrar aqui se aquilo ali for verdadeiro, né? Então, printf, porcentagem de, o valor total, certo? Vamos compilar, né? Lembrando que é assim que a gente compila, nessa versão eu estou usando sim, tá? Isso aqui é um pouco do exemplo de um dos outros problemas que a gente resolveu em outros vídeos, onde a gente usava a forma de entrada, né, processando através de um arquivo, que é a forma bem parecida como o Bcloud usa, tá? Mas compila da forma que você bem entender, mas lembra, tem que compilar, né? Aqui só para quem não entendeu, eu estou chamando, o GCC eu estou no meu sistema operacional que é o Ubuntu, né? O GCC é o nome no sistema do compilador, né? E aí eu estou passando para ele, estou dentro da pasta aqui no terminal, onde o meu arquivo está criado. O meu arquivo está criado aqui nesse endereço, eu estou aqui dentro dele, né? E aí eu estou falando para ele, ó, compila esse arquivo, meu código-fonte, o menos o aqui, né? O tracinho, eu estou dizendo, ó, esse aqui é o parâmetro que eu estou dizendo, qual é o nome do meu arquivo executável, né? E aí agora eu posso executar. Então ele compilou e gerou esse programa. Esse é o programa. Isso aqui não é o programa, isso aqui é o código-fonte, né? Soma ímpares. E agora eu preciso passar os dois valores. 5, 6 e menos 5, né? Então ele fez a nossa conta ali, né? Apresentou o resultado conforme esperado. Vamos testar o segundo caso ali, né? O segundo caso é 15 e 12, né? Apresentou o valor 13, né? Vamos montar o último, próximo caso ali, né? 12 e 12, né? Ó, é o valor zero. Se reparar bem, observar a lógica que eu assumi aqui, né? Ele não ordenou, porque ele não entrou, isso aqui não foi verdadeiro, né? 12 é igual a 12, não é maior. Então ele permanece nos mesmos valores, né? E aqui ele fala o seguinte, ó, o i começa valendo 13 e vai rodar até que, enquanto, né, até que isso continua verdadeiro, enquanto o i, que é 13, for menor. Então ele nem não entra, né? Então como ele não entra, o nosso valor está ali, já foi inicializado. Um dos motivos da gente inicializar, né? Como ele não entrou, ele não faria nem soma nenhuma, né? Então ele apresenta o valor que tinha lá antes, né? Vou fazer mais um teste aqui, que é onde eles estão já devidamente ordenados, tá? Ele apresenta o valor 5 ali, tá? Lembrando mais uma vez que eu não estou pondo a quebra de linha, né? Alguns problemas exigem, mas não está falando aqui. Minha recomendação é testar. Agora você pode copiar isso aqui e submeter, né? Selecionei ali que é a linguagem que eu estou utilizando, né? Até ver aqui, né? Selecione os carros, né? É uma pergunta ambígua, né? Mas tudo bem. Tem um carro ali, eu acho. Eu acho que tem um carro aqui.
semáforos. Semáforos são semáforos. Eu não sei se é porque é o pauzinho do semáforo, mas tá ali. Ah, passou, né? A gente já sabe, né? Se der um presentation error, né? Aí tá exigindo a quebra de linha ali, ó. Ó, o presentation error, tá? Então eu assumi que é o errinho ali da falta da quebra de linha ali, né? Então contra a barrinha ali. Opa. Espere 15 segundos, né? Tá essa bobeira aqui agora, né? Enfim. Tá com tempo, né? Está de boa aí. Acelera o vídeo aí, recomendo que você ponha o vídeo em 2 vezes mais rápido. Volte quando tiver dúvida, né? O tipo de problema que a gente não tem nem dúvida para resolver, né? Ó, passou em todos os casos, lembra lá da explicação, né? O programa está correto se ele atende e passa em todos os casos de teste, né? Valeu, pessoal.